convidados desta manhã. Eu não poderia deixar de saudar meus pais que estão aí, pai, mãe, minha irmã, minha sobrinha foi para o culto infantil. Que bom tê-los aí entre nós. Você que nos dá a honra da sua visita nessa manhã também, muito obrigado. Muito obrigado. Temos aí pessoas ligadas à administração municipal conosco, sejam bem-vindos. Também seu eu, que seja bem-vindo, e tantos outros mais que agora eu vejo, mas que eu não sei o nome. Sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração. Nessa manhã, já que temos entre nós a presença do pastor sinodal, pastor Joel, eu peço então que ele venha aqui à frente, ele nos trará pregação e quero orar por ele também, colocando esse momento nas mãos do Senhor. Pai querido, te agradecemos e te louvamos pela vida do pastor Joel e pelo trabalho que ele tem feito à frente do Sino do Centro-Sul Catarinense, que tem sido, ó Deus, instrumento também de auxílio, tem sido instrumento de ajuda na propagação da Tua Palavra. Obrigado por teres trazido ele, a Michelle, em segurança até aqui. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã também ele quer compartilhar conosco a Palavra de Deus. E certamente, Senhor, Tu falaste ao coração dele e vais falar ao nosso. Por isso, fica conosco e nos abençoa. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Everson. Que a graça de Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma aqui nesta manhã. Gostaria, antes da pregação, de saudar de forma bem especial, em primeiro lugar, a comunidade de Bela Aliança, na pessoa da dona Ivone, a nossa presidente, que estão comemorando esses 117 anos de comunidade, de testemunho evangélico, do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo aqui neste lugar. Parabéns, comunidade. Também saúdo o nosso coral, Iluminar. Que bom que estão aí louvando a Jesus e levando a igreja a louvar a Jesus, que esse é o propósito. Que bom que a gente pode louvar a Deus junto. Também saúdo os confirmandos de 25 e 50 anos de confirmação. Eles estavam ansiosos para poder depois dizer os 10 mandamentos de cor aqui na frente, mas é depois da pregação. Vocês têm tempo ainda para relembrar durante a pregação. Não, só os 10 mandamentos, não é o catecismo todo não, né? Também quero saudar aqueles que nos visitam nesta manhã. E hoje também, além dos 117 anos que nós estamos comemorando desta comunidade, também teremos o lançamento da pedra fundamental da casa pastoral aqui desta comunidade com funções paroquiais. Há 2 anos, quase 2 anos atrás, foi aprovada a criação da comunidade com funções paroquiais Bela Aliança, e foi um processo muito bonito de planejamento, de oração, trabalho. E quando foi instalada essa comunidade, então, com funções paroquiais, eu não pude estar aqui, eu estava doente. Depois, na instalação do pastor Everson, já assim, e a gente tinha ouvido falar, eu queria dizer isso para vocês, e o presbitério, dona Ivone, pode levar isso para o presbitério. Temos ouvido falar como Deus tem abençoado essa comunidade, os trabalhos novos, as pessoas, as crianças que estão sendo evangelizadas, os jovens, trabalho com mulheres, com o oase, os cultos. Então a gente se alegra que Deus tem usado essa comunidade para o testemunho do seu evangelho. Que Deus continue abençoando vocês dessa comunidade assim adiante. Dito isso, queria trazer a palavra desta manhã, que tem a ver também com o aniversário da comunidade, mas também com o lançamento da pedra fundamental da construção da nova casa que nós vamos ter aqui. Eu tenho 49 anos, quase que eu falei apenas, já não é mais tão apenas, mas tudo bem, 49 anos de idade, e mesmo que eu não acho assim, que me considero bastante jovem ainda, pelo menos a visão que eu tenho sobre mim, nem sempre os outros têm a mesma visão sobre a gente, né? E mesmo assim, eu lembro que o mundo mudou muito da minha infância e juventude para hoje, mesmo que foi só 49 anos. Quando eu era criança, eu nasci num lugar aqui no interior da cidade de Ituporanga, aqui perto de vocês, num lugar chamado Alto Águas Negras. Quem vai de Ituporanga para Atalanta, agora tem um asfalto sendo feito aí. Eu nasci lá.
E ali, quando eu nasci, meu pai já tinha comprado televisão, e os mais novos não sabem o que é isso, mas os mais velhos sabem, a televisão não era digital, pegava duas cores, que era preto e branco, era assim. E para pegar a televisão, tinha uma antena no lado da casa, mais no alto um pouco, um ferro que parecia um para-raio grande, e em cima tinha chamava antena, espinha de peixe assim apontada, para a cidade onde estava a repetidora. Quando dava um vento com chuva que balançava um pouco, alguém tinha que ir lá regular e ficava girando até achar o ponto, e alguém dentro de casa gritava, passou, volta, é aí mesmo. Não é assim? Estava um espelho, não estava ruim que só, mas estava um espelho, né? Tinha 3 botões a nossa TV. Um para regular o volume do som, um para achar canal e outro para regular o som com o canal que estava assistindo. Tinha que ajustar. E só pegava 3 canais naquele tempo. A Globo, a SBT e a Bandeirante. Tudo que passava lá, nosso entretenimento familiar era nesses 3 canais. Tudo que tinha lá era isso. Parece que faz pouco tempo, né? Alguém me falou da confirmação dos 50 anos. Parece que faz pouco tempo isso. E o mundo mudou bastante. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, que está aqui, há quase 30 anos de namoro já, somos casados há 29, então 30 anos atrás, a gente queria se falar, tinha que mandar uma carta. Os jovens não sabem o que é isso, escreve à mão, põe no envelope, escreve o endereço da pessoa, leva num postinho chamado correio. Tinha que levar lá. Aí a carta ia, chegava na cidade dela, ela escrevia de volta o jornal para mim, que eu escrevia um textinho, ela escrevia 10 folhas. Voltava, um mês depois, nós tínhamos que ir lá no posto do correio, porque lá em casa não entregava a carta, para buscar. O Zap naquele tempo levava um mês para ir e voltar. Depois meu pai comprou um telefone rural, era a coisa mais chique do mundo. Era caro, lembram? Tinha que pagar o pulso, e de dia era mais caro do que à noite. Então, para a gente poder falar à vontade no telefone, a gente tinha que ligar depois da meia-noite, porque ele pagava um pulso e falava à vontade até às 6 da manhã. Então a gente se falava no telefone da meia-noite em diante para poder conversar um pouco mais, namorar. Namorar mais ou menos, porque a família, o telefone ficava na cozinha. A família estava ali em volta. Era um telefone só para todo mundo. Eu digo isso para a gente perceber como que o mundo mudou nesses últimos tempos. Foram mudanças muito grandes. Os antropólogos, aqueles que estudam o comportamento humano, dizem que há 100 anos atrás levava 3 gerações para mudar a cultura. A cultura são os princípios, os valores de uma sociedade. Levava 3 gerações para mudar a cultura. Estão dizendo que hoje, a cada 10, 15 anos muda tudo, por causa dos meios de comunicação acelerados. O mundo mudou. E vocês sabem disso. Os mais velhos que estão aqui, eles sabem do que eu estou falando. Os mais novos perguntam para os mais velhos o que era televisão, o que era telefone fixo. Né? E a pergunta é, e a igreja? E a comunidade de Bela Aliança, que está fazendo 117 anos? E estes jovens confirmandos que estão aqui nesta manhã. Qual é a resposta da igreja para o contexto de mudanças que eu e você estamos vivendo? Que igreja nós teremos para esses novos tempos? Falava com o pastor Marino no banco aí, a gente se preocupa com inteligência artificial, o que vai ser deste mundo? Tem um pastor preparando pregação com inteligência artificial. Não sei nem como é que faz isso, né? Que alma que dá para essa pregação. Que mundo que nós temos? E qual é a resposta do Evangelho para este mundo de constância de mudanças? Para vocês que daqui a 25 anos vão estar vindo aqui para celebrar os 50 anos. Para vocês que estão 50 anos, que tomara que esteja aqui para fazer os 75 anos, né? Vai que chega lá. Que resposta o Evangelho tem para nós para esse tempo?
para quando a gente for um dia celebrar o aniversário de 25 anos de construção da casa pastoral, já pensou? O que é a resposta da igreja? Eu queria ler com vocês um texto bíblico que fala sobre isso. Esse texto que eu vou ler para vocês, ele foi escrito num contexto de muita mudança. Havia em Israel uma sequência de reis que foram desobedientes a Deus. Um rei chamado inclusive Manassés, que sacrificou o seu filho recém-nascido a um ídolo, queimando ele no fogo. Algo que nunca passou pela cabeça de Deus. Havia uma cultura em Israel a gente chama de secularismo, onde as pessoas abandonaram o seu Deus para servir deuses estranhos e costumes estranhos que não faziam parte do seu povo. E ali nasceu um rei, filho do Manassés, chamado Josias. Começou a governar cedo e com 20 anos mais ou menos ele fez uma reforma religiosa. Tinha um sacerdote chamado Ilquias e eles acharam os livros da lei, porque eles tinham escondido debaixo do altar do templo que ninguém mais usava, estava todo caído. Os rolos da lei, os livros daquele tempo era rolo, tinham sido escondidos lá. Eles acharam aquilo e leram, e quando leram viram que estava tudo errado a forma como eles estavam vivendo. E houve uma reforma religiosa no tempo de Josias. E depois deles lerem os livros da lei que eles tinham, os livros de Moisés, fazem uma pregação, possivelmente o Ilquias que fez a pregação. E esta pregação é feita sobre um outro tempo, assim que eu vou ler um texto para hoje, sobre antigamente. O Ilquias, naquele contexto, fez uma pregação sobre a saída do povo de Deus do Egito, quando o povo ficou 400 anos escravo no Egito, e sob a mão de Moisés, e Deus mandou as 10 pragas e livrou o povo de lá, trouxe o povo para a terra prometida. Aí tem os livros, o livro de Êxodo, que conta essa história. E Ilquias faz uma pregação para o tempo de Josias, sobre aquele tempo que também era de mudanças, estavam saindo da terra prometida para entrar da terra do Egito para entrar na terra prometida, tempo de mudança. Então o texto que eu vou ler é uma pregação num tempo de mudança, que falava sobre um outro tempo de mudança. E quem sabe essa pregação serve para nós também, que vivemos tempo de mudança. Eu vou ler com vocês então, isso está em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1 e 2, eu não vou ler o texto todo, é longo, e depois versículo 6 até 9. O livro de Deuteronômio é esse livro que é uma pregação escrita no tempo de Josias, que fala do tempo da saída do Egito. Deuteronômio capítulo 4, 1 e 2, e depois versículo 6 até 9, e lá diz o seguinte: agora, pois, diz lá o pregador, agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e juízo que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam e entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, está dando a vocês. Diz o pregador, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. 6 a 9 agora. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje lhes proponho? Conclui dizendo, tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias de sua vida, e vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até aqui o texto bíblico. Queria olhar duas coisas para esse tempo de mudanças, que o Ilquias pregou para o tempo de Josias, que era rei, que fez uma reforma religiosa, falando sobre o tempo da saída do Egito, e que serve para mim e para ti. Duas coisas. A primeira coisa, na pregação
do autor desse texto, a primeira coisa que ele faz e que fala por um tempo de mudanças, ele relembra eles da aliança que tinha sido firmada com eles. Nós não vamos ler aqui, mas o capítulo seguinte, que é Deuteronômio capítulo 5, repete os 10 mandamentos. Repete os 10 mandamentos. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, agora pois ouçam os estatutos, lembrem da aliança, do pacto que eu fiz com vocês no passado, lembrem disso. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam dessa aliança que eu fiz. Esta aliança que já começou com os nossos pais, lá em Abraão, lá em Gênesis 12, diz: Deus para Abraão, sai da tua terra, eu te abençoarei, e por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem ali um pacto, uma iniciativa de Deus para fazer uma aliança com o seu povo. E num tempo de mudanças, nós precisamos lembrar disso. Qual foi a promessa que a gente fez aqui há 50 anos atrás? Há 25 anos atrás? Porque a aliança não muda. A gente se comunica de forma diferente. A gente vê as notícias em tempo real. As músicas que os nossos filhos ouvem aqui em Bela Aliança, os filhos dos japoneses estão ouvindo em Tóquio. A cultura está igual. Mas a aliança de Deus não mudou nada. E a primeira coisa que o pregador faz num tempo de mudanças é dizer isso. Vamos lembrar da nossa aliança. O pacto que nós fizemos. Porque isso não mudou. Seja nos últimos 25 anos, nos últimos 50 anos, nos últimos 117 anos, ou qualquer época. Não mudou. A aliança permanece. Guardem isso, porque isso, diz o pregador, isso será bom para vocês. Vocês vão viver bem. Não acrescentem nada, não tirem nada. Está valendo aquilo. O catecismo menor não foi inventado pelo Lutero. Os 10 mandamentos são bíblicos, faz parte da aliança. Está valendo isso para nós também no tempo de mudanças, onde as pessoas já não sabem mais o que fazer, como cuidar do casamento, como educar os seus filhos, como lidar na sociedade, onde as pessoas estão confusas e tem gente indo na IA perguntar como fazer para cuidar dos seus filhos. Nesse tempo de mudança, primeira coisa, lembra, a aliança de Deus conosco não mudou e não mudou nada. O pacto é o mesmo. Ouçam os mandamentos, coloquem eles em prática, porque o pregador diz aqui assim: vocês viverão. Vocês viverão. Segundo lugar, quando a gente vê num tempo de grandes mudanças como vivemos hoje, segunda coisa que o pregador faz aqui é uma renovação da vocação. Primeiro a gente relembra a nossa aliança, o pacto que foi feito com Deus, e os 10 mandamentos são essa aliança. E o segundo, a renovação da vocação que o povo tem no meio de contexto de grande mudança. Essa é a pergunta, nós que somos aqui da comunidade, que estamos hoje nesta manhã, na comunidade de Bela Aliança. Nós que temos um pacto com Deus, que temos uma mensagem para o mundo aqui na região de Rio do Sul e Londres. Nós temos uma mensagem. Qual é a nossa vocação? Aí do versículo 6 a 9 do texto de Deuteronômio 4, nós percebemos que o pregador fala de novo da vocação do seu povo, da vocação. Que vocação é essa? Vamos lembrar a história bíblica, não conta tudo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e o mundo era perfeito e bom. Muito bom, aliás, o mundo era. Lá não havia morte, não havia injustiças, não tinha um terremoto que mata lá 10 mil pessoas, não tinha tragédias na estrada, não tinha câncer, não tinha pessoas com doença de depressão, não tinha casamentos tão difíceis que não tem mais como conviver junto, não tinha um filho que bate a porta atrás do pai e nunca mais volta. O mundo era muito bom. Porém, entre o mundo muito bom criado por Deus e nós, teve a rebelião de Adão e Eva, e com ele
toda a humanidade se rebelaram contra o seu Criador, querendo ser autônomos, poder decidir o que é melhor para a própria vida. Isso é a rebelião. Eu quero ser o Senhor da minha vida, conhecedor do bem e do mal. Era isso que eles queriam. E desde então a maldade, a perversidade, as tragédias, as injustiças entraram no mundo e eu e você vivemos neste mundo agora. Porém, Deus, por causa do seu amor, Deus faz um plano de restauração do mundo que começa com Abraão, nessa promessa que eu li. O povo do Antigo Testamento ouve esse plano de restauração. Eles ouvem e não obedecem. Quem já leu a história do Antigo Testamento sabe que o povo desobedeceu o tempo todo. Porém, Deus é fiel e mantém o plano de restauração. E depois vem Cristo Jesus, nasce neste mundo, Filho de Deus, vive a minha vida e a tua vida, o que eu devia ser como marido, como pai, como filho, como irmão, como cidadão, como pastor, e eu não consigo ser. Jesus viveu no meu lugar. A obra dele era aquela obra que deveria ser minha. E ainda assim ele foi morto por causa da nossa rebelião, foi crucificado, sepultado e 3 dias depois ressuscitou. E esta é a maravilhosa mensagem, para que eu e você tivéssemos perdão da nossa rebelião e pudéssemos viver uma nova vida. E aqui tem a vocação da igreja e a mesma vocação do povo do Antigo Testamento. Neste mundo de constantes mudanças, onde as pessoas não sabem mais como viver, eu e você temos a aliança, fomos perdoados, e as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, é assim que se vive? Esta é a vocação da igreja. Poder ser luz no meio de um mundo de trevas. Poder ser diferente no meio de um mundo que está em caos. Olha o que o pregador diz aqui para o povo de Israel. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria de vocês e o entendimento de vocês aos olhos dos outros, que ouvindo todos esses estatutos que vocês conhecem e o praticam, vão dizer, de fato, este povo é gente sábia e inteligente. Porque que povo no mundo tem um Deus tão próximo que nós? Eles vão olhar para nós, eles vão olhar para a comunidade de Bela Aliança e vão dizer, que povo diferente é esse povo aí? E esta é a nossa vocação. A nossa mensagem para o mundo não é tanto falar, mas nossa atitude grita mais alto do que nossa fala. Esta é a mensagem. A vocação do povo de Deus é poder ser testemunha para o mundo, para que as pessoas percebam em nós que nós somos diferentes. Tem um autor, ele é pastor americano, pastor Everson, nós já lemos ele, alguns livros dele que tem em português, chamado Michael Gorin. E num dos livros dele, chamado A Missão da Igreja, ele tem uma imagem que eu gosto muito dessa imagem. Ele diz que o povo de Deus, aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, que estão firmados na aliança com Deus, tem esse pacto com Ele, é que nem fosse um povo que está caminhando em direção ao alvorada. Não sei se você já esteve num lugar alto, eu já tive muitas vezes lugares mais altos, e de manhã cedo, quando o sol está nascendo, você não vê o sol ainda, mas os primeiros raios já iluminam você. Se você virar de frente para o alvorada, você já vê, já brilha no seu rosto os primeiros raios de sol. Se você virar de costas, virado para o oeste, você vai ver as trevas, está escuro para lá. Aqui já começa a brilhar o sol e para lá está escuro. Já viu isso? Ele diz, o povo de Deus é que nem esse povo que viu onde é que está o sol e está virado para lá, para o alvorada. E os primeiros raios já batem no seu rosto. O mundo que vive em caos ainda só vê trevas, só vê escuridão, não sabe o caminho. Como é que o mundo vai saber que o sol está para o outro lado? Olhando no rosto daqueles que estão virados para lá. Eles vão olhar para nós. Vai dizer, é assim que se vive? É assim. Essa é a nossa vocação. É para isso que Deus está nos chamando também aqui na comunidade de Bela Aliança, depois de 117 anos, num mundo que mudou muito, de 117 anos para cá. Qual é a nossa vocação? Firma aliança em Cristo Jesus, renova a tua vocação pelo testemunho. O mundo está perdido nas suas relações familiares, não sabe mais como viver. Mas nós sabemos, não porque a gente é mais inteligente,
mas porque nós temos aliança. O mundo está em completo conflito, as pessoas estão brigando entre si, se caluniando, se roubando, cobiçando. Tem família que briga por política, não deve ser aqui em Londres, mas outro lugar tem família que briga na política, que briga pelos outros, que briga no trânsito, que briga por meio palmo de terra. O mundo está assim. Mas nós temos aliança. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, é assim que eu quero viver. O mundo vive sem paz, vive em guerra, sem o shalom, a paz de Deus. E eles vão olhar para nós aqui da comunidade de Bela Aliança. Esse povo está confuso, que vai procurar na IA como fazer com os filhos, como produzir paz. E não vão achar lá também. Eles vão olhar para nós aqui e vão dizer, é assim. É assim que nós vivemos. Essa é a nossa vocação. Concluindo, irmãos, se nós falamos de uma nova esperança para um novo momento, quem sabe uma nova esperança para esse novo momento também aqui na comunidade de Bela Aliança, ela inicia quando nós renovamos nossa aliança com Deus. Relembrar disso. Em segundo lugar, a esperança para o mundo é testemunhada por meio daqueles e daquelas que servem Jesus Cristo na comunidade e vivem a sua fé no dia a dia na sociedade que está em trevas, em caos. Que Deus abençoe esta comunidade, hoje e nos novos tempos de grandes mudanças que vêm, para que possam ser testemunhas dessa luz no mundo. Que Deus abençoe também vocês que estão lembrando dos 25 anos e 50 anos de confirmação, para que vocês sejam testemunhas de Deus no mundo. Que Deus abençoe essa comunidade, também você, pastor Everson, para que por meio de você essa comunidade seja preparada constantemente para ser testemunha de Cristo Jesus no mundo. Amém. Devolvo a palavra.